Olá, tudo bem? Eu sou Valéria Vieira, pedagoga e psicopedagoga. Então, olha só, vamos falar um pouquinho sobre descalculia. Vocês sabem o que significa descalculia? Quando é que uma pessoa tem descalculia? Então, assim, algumas crianças, mesmo recebendo todo o conteúdo necessário para se apropriar do conhecimento e do raciocínio matemático, podem ter enormes dificuldades de entender o significado em nossa sociedade. Compreender o que ela representa, quais suas diferentes funções e relações com o nosso cotidiano, é um verdadeiro desafio para uma criança ou até mesmo um adolescente com descalculia. Então, muitos pais, ao relatarem o sofrimento, né, de seu filho, de sua filha, eles comentam que desde muito pequeno eles tinham, né, os filhos tinham muita dificuldade em memorizar números, de quantificar até sua idade e também relacionar o símbolo numérico às proporções e ao espaço, o espaço de tempo que havia entre uma atividade e outra. Então, estas confusões são comuns e também são frequentes, né, em pessoas que não conseguem pensar dentro de, no caso, uma perspectiva assim numérica, né? Então, a descalculia, ela é um tipo de transtorno de aprendizagem, caracterizada por uma inabilidade ou até mesmo uma incapacidade de pensar, de refletir, de avaliar, de raciocinar processos ou tarefas que envolvam, no caso, números ou conceitos matemáticos. Percebe-se que desde muito cedo, mas, no caso, é na escola que todos os sinais e dificuldades se expressam de maneira clara e explícita, tá? Apesar dos pais perceberem essa dificuldade, né, dos filhos, quando pequenos, em quantificar a sua idade, de falar algumas coisas, né, simples, né, em questões matemáticas, onde se percebe mesmo que a dificuldade existente, no caso, é na escola, porque é através da escola que vai exigir, né? As exigências são maiores. E, no caso, a sequenciação de tarefas que envolvem, no caso, aritmética e proporções passam a ser rotineiras, né? Vamos dizer que é comum que essa tal condição dessa descalculia seja geneticamente determinada, tendo relatos parecidos em um dos pais ou até mesmo em algum parente, né? Algum parente próximo. Não podemos confundir descalculia, lembre muito bem. Não podemos confundir a descalculia com insegurança cultural que observamos na aprendizagem da matemática. Tem gente que tem pavor da matemática, acha que matemática é um bicho de sete cabeças, né? Pegou o ranço da matemática e aí às vezes pensa assim, tem descalculia, tem dificuldade, mas não é. Cuidado para não confundir, tá? No caso, ou tem gente que diz que a descalculia é porque é com a má pedagogia, por não correr completa o suficiente transmissão de acordo com o conteúdo, com a idade desta criança na escola, certo? Então, a descalculia é um problema biológico inato que nada tem a ver com aspectos do ambiente afetando a capacidade da criança em aprender matemática. Estudos de imagem e comparações realizadas entre indivíduos, né, entre pessoas que têm descalculia e pessoas não portadoras desse transtorno, mostram que os primeiros apresentam, né, um caso subo-intraparietal menor. A dificuldade, por sua vez, ocorre por vários motivos. Incompreensão com a noção de quantidade associada à palavra ou conceito numérico,
certo? Dificuldade em usar a linguagem adequada para representar, no caso, o número. Problemas de espacialidade e proporcionalidade em relação ao número correspondente. E pouca, no caso, aptidão para relacionar conceitos matemáticos, vamos dizer, como, por exemplo, relacionar porcentagem com divisão e conseguir resolver processos que envolvam abstração e representação, que, no caso, seja mental, certo? Mentalmente. Isso é verdade, porém, sem comprometimento da inteligência ou do nível, no caso, intelectual. Aliás, essas crianças são muito inteligentes e capazes para a escola, mas, surpreendentemente, não conseguem manter o mesmo padrão para as atividades matemáticas, né? E sejam elas onde estiverem, na geografia, ou nas ciências, nas artes, ou na educação física. Esse diagnóstico requer avaliação multidisciplinar. Tem que ser uma equipe, né? Com envolvimento de especialistas nas áreas de psicopedagogia, né? De neuropsicologia, de neuropediatria. Não existem exames de imagem ou de laboratório para confirmar, somente sendo concluído mediante testes, certo? E correlações com a evolução pedagógica e, no caso, o seu comportamento com os números do cotidiano, certo? Quanto ao tratamento, não existe medicações, né? Certo? Exceto quando há um tipo de TDAH associado. Eu já falei sobre TDAH em um outro vídeo. Ademais, é baseado em intervenção precoce, certo? Adaptação curricular e suporte psicopedagógico. Por isso é importante o papel do psicopedagogo. A escola ela deve compreender a dificuldade de fazer modificações no conteúdo, visando facilitar a aprendizagem da matemática, utilizando-se de materiais concretos para ensiná-la, tá? O apoio psicopedagógico ajudará a criança e como ajudará, viu, galera, a entender sua dificuldade, né? E, no caso, manejá-la da melhor forma possível, incluindo estratégias metacognitivas. Não existe cura para essa condição, né? E o portador deverá aprender a lidar com o transtorno, certo? Então, esse foi um pouquinho do meu conhecimento para vocês que pude passar sobre a questão da descalculia. Já falei sobre o TDAH, né, também. E, às vezes, esse transtorno, a descalculia, ele, às vezes, é pouco conhecido entre os educadores, certo? Então, temos que nos atentar mais para avaliar mais essa condição. Até o próximo vídeo. Até mais.